Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe seu dia, sua família, sua casa, que aonde você for, que as bênçãos do Senhor estejam contigo e que o Senhor possa estar te renovando, te fortalecendo, abrindo o teu entendimento. E hoje nós vamos falar sobre possessões demoníacas. Elas existem? O que a Bíblia nos fala sobre este assunto? Nos últimos dias, temos aí visto falar sobre a nossa irmã em Cristo, Andressa Urach, Grande parte dos canais todos aí estão se voltando para isso, O que de fato aconteceu, Para os médicos, um ataque psicótico. Mas, atrás de tudo isso, há um mundo espiritual. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Não me aproveitando da situação, mas trazendo um alerta, até mesmo para aqueles que buscam o Senhor, como ela estava buscando. Mas todos estão sujeitos a errar, a abrir brechas, e é por onde o mal age, até mesmo daqueles que estão dentro da igreja. Mas se não tiver uma comunhão com o Senhor, pode acontecer. Então, eu vou trazer 2 exemplos bíblicos de pessoas que estavam possessas por demônios, que estão no livro de Marcos. O primeiro exemplo está no capítulo 1, no versículo 21, onde fala da cura do endemoniado de Cafarnaum. Então, nós vamos começar por este exemplo, que diz: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamava dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és santo de Deus. E respondeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. E então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: o que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordenava aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Então aqui está o primeiro exemplo de possessão demoníaca. Então, há sim possessões. E muitos, por falta de conhecimento do mundo espiritual, não sabem discernir. Acabam muitas vezes internando as pessoas em hospitais psiquiátricos, porque dizem que as pessoas estão loucas, transtornadas, e na verdade elas estão possessas de demônios. E isso é algo muito sério. Então, assim, não é qualquer pessoa que tem autoridade para expulsar demônios. Mais para frente também a palavra diz que há demônios que só saem com jejum e oração. Então isso existe sim. A Bíblia nos deixa relatos sim
de pessoas que estavam possessas. Como ele disse aqui, né? O que temos contigo, Jesus de Nazareno? Vieste nos destruir? Então, esse é o papel de Satanás. Destruir mentes. Destruir famílias. Causando tormento, sofrimento. E também o Senhor nos deixa no mesmo livro de Marcos, lá no 5, o endemoniado de Gadareno, que diz: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo em seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe qual é o teu nome. E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Amém? Então, aqui há 2 exemplos. E se a gente for mergulhar fundo na palavra de Deus, existem mais exemplos de pessoas que foram levadas até Jesus, ou que Jesus foi ao encontro delas, que estavam possessas por demônios. Então, para muitas pessoas, foi um delírio, foi um ataque. Ao meu ver, minha opinião, ali existiu sim uma possessão demoníaca. E o que ela mais precisa neste momento é das nossas orações. E de alguém com muita unção para libertá-la deste sofrimento. É isso que se precisa, de intercessores, de homens e mulheres com unção de libertação, para orar e expulsar o mal. Porque isso pode acontecer, mesmo com quem está dentro da igreja. Mas Satanás, ele precisa apenas de uma pequena brecha para ele agir. Então, que isso sirva de exemplo. Não brinque. Não brinque de estar na presença do Senhor. Não dê brechas. Porque é muito fácil falar de Jesus, falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Mas se você não tiver uma comunhão com o Espírito Santo, se você não tiver uma vida de santidade, uma vida de renúncia, você corre sérios riscos de sofrer ataques espirituais. E mais, piores do que antes. Porque a palavra de Deus diz que quando você vai para a presença do Senhor, que você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, aqueles demônios que habitavam em você, eles vão ficar ao seu derredor. E se eles voltarem e encontrarem a casa varrida, ornada, mas sem o Espírito Santo, eles voltam
e trazem com eles mais 7.000. Como aqui diz, legião, porque somos muitos. Então não vem apenas aquele que habitava. Ele volta e traz mais 7.000, ou seja, uma legião de demônios. Então, fica aí um alerta para todos nós, para mim e para você. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil levar a palavra de Deus. Ela tem lutado, tem se esforçado para levar a palavra de Deus. Mas nós que assumimos essa responsabilidade, nós temos que ter uma vida de renúncia, de santificação. Porque Satanás, ele não descansa. Ele não tira férias, ele não dorme, ele trabalha dia e noite para destruir famílias. Então, você que tem o chamado, você que tem o dom, santifique-se cada dia mais. Ore, jejue, persevere, para que a sua casa não venha ficar vazia, a sua lâmpada não venha se apagar e o Espírito Santo jamais venha se afastar de você. Não se apegue a nada e nem ninguém, somente a Jesus, porque é o único que tem todo o poder e autoridade para repreender todo o mal. E você que está em santidade também tem poder na autoridade do nome do Senhor Jesus e no sangue de Jesus que tem poder, porque nós já fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Agora, isso não significa que nós vamos relaxar na nossa fé. Não estou dizendo que ela relaxou. Não estou aqui acusando ninguém, muito menos julgando. Mas eis a possibilidade disso ter acontecido. E por isso, toda esta luta que ela está passando hoje. Então, cabe a nós, como intercessores, colocar ela nas nossas orações, a família dela em nossas orações. Porque até mesmo pelo horário, meia-noite, horário espiritual, as pessoas têm que entender que Deus fala conosco. Deus deixou tudo na palavra dele. Horários aonde os inimigos da nossa alma trabalham com mais força. Salmo 91 fala da mortandade que assola o meio-dia. Fala também do terror noturno. Então, sempre quando você puder, orar meio-dia, orar meia-noite, por libertação. Aprenda a orar, pedir ao Senhor o livre de todo mal. Repreenda as potestades. Satanás é imitador. Assim como no reino de Deus existe anjos, arcanjos, serafins, no reino de Satanás também existe os principados, as potestades, as castas e as legiões de demônios. Olha só o perigo. Eu vivo alertando aqui do mundo espiritual.
Não brinquem com o mundo espiritual. Porque Satanás, ele não está brincando de ser Satanás. Ele sabe que o fim dele está próximo. Se você continuar lendo aqui esta passagem, você vai ver que aqueles demônios, eles rogavam, rogavam-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E ali andava pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E logo Jesus permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Para você ver como existe o inferno, que nem aqueles demônios queriam voltar para o inferno. Eles rogaram que Jesus permitisse que eles entrassem nos porcos. Então aqueles porcos caíram no mar. Todos morreram. Então aqui fica o alerta para você. O salário do pecado é a morte. Morte espiritual e em seguida a morte física. Porque nós que servimos a Deus, temos que ter temor pelas coisas de Deus. Temor, amor. Porque Satanás, ele fica ao nosso derredor. Você acha que ele não tem fúria da minha vida, da minha família, do ministério? Claro que tem. Ele só não toca porque Deus não permite. Porque eu procuro viver em comunhão, atenta à voz de Deus, a cada direção que Deus dá. Então peça a Deus sabedoria, discernimento, unção. De repente você tem alguém na sua família passando por depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Então, peça a Deus sabedoria, unção, autoridade para repreender o mal na sua família, na sua vida. Use a unção que Deus te deu. Mas jamais brinque com as coisas de Deus. É o que eu peço para vocês. Jamais brinquem com as coisas de Deus. Porque de Deus não se brinca, não se zomba. Porque a cobrança vem. A justiça de Deus vem. Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então jamais brinque com a palavra de Deus. Jamais brinque de servir a Deus. Leve as coisas de Deus a sério. Porque senão você pode ter consequências muito graves na sua vida. Então essa é a palavra de hoje. Se você tinha alguma dúvida se possessão demoníaca existe, está aí, na palavra de Deus. Existe sim. Existe e é sério. Então, quem está forte, cuide-se para que não caia. Você que está fraco, peça a Deus fortalecimento, sabedoria, discernimento. E oremos pela nossa irmã, que logo, logo ela possa estar saindo de lá e que ela venha verdadeiramente ser livre, que ela venha verdadeiramente ser liberta de toda a atuação das trevas. Em nome de Jesus. Esta é a palavra de hoje. Você que está aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no canal. Você que já é inscrito, meu muito obrigado. Que Deus abençoe.
e até a próxima, se Deus quiser e assim permitir.